E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação desse quadro tão amado, o auge e queda. E aqui no canal já trouxe o auge e queda do Goku, do Vegeta, do Gohan, do Piccolo e do Broly. E hoje é a vez de falar sobre o maior vilão de Dragon Ball, ou quem sabe até dos animes, simplesmente Frieza. E vocês pediram muito para trazer esse auge e queda, então finalmente trouxe, onde eu vou analisar toda a sua trajetória, história, importância, começo, auge, queda e volta do Frieza em todo Dragon Ball. E se vocês quiserem que eu faça o auge e queda sobre outro personagem, é só comentar aqui embaixo, beleza? Falado isso, então vamos começar! I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E tudo começa após uma saga memorável e insana, que é a saga dos Saiyajins. Após inúmeros acontecimentos, invasão de Raditz, Vegeta e Nappa, morte do Caos, Tenshinhan, Piccolo e Yantia, eles têm que buscar uma solução para revivê-los, e assim eles vão até Namekusei, o planeta onde possui outras esferas. E a partir daí se inicia uma saga emblemática, a saga de Frieza. E antes mesmo de Frieza aparecer, o seu nome já é citado como alguém muito forte, muito poderoso, muito perigoso, muito cruel, que o melhor é evitar encontrá-lo. Isso é dito pelo Vegeta, que era o mais forte até aquele momento na luta lá na Terra, e também pelo Senhor Kaiô, que é um ser celestial do outro mundo, falando que Frieza é o mais forte de todo o universo, que o melhor é evitar encontrá-lo. E todos esses diálogos carregados de temor sobre o Frieza, a sua presença, o seu poder, já deixa o leitor curioso e empolgado sobre esse novo inimigo. E até esse momento, Dragon Ball já mostrou ameaças locais, ameaças civis, ameaças globais, ameaças espaciais, porém agora é uma ameaça universal. E não é o mais forte de um país, de um planeta, de um sistema solar, de uma galáxia. Não, é o mais forte de todo o universo. É um salto gigantesco. E o palco está formado. O Akira Toriyama preparou muito bem esse momento para o Frieza aparecer. Já deu citações, menções, deu toda uma aura e medo para o personagem. Então vem a empolgação dos fãs em ver como é esse tal Frieza. E mediante tudo que foi dito sobre ele, esperávamos alguém ameaçador, imponente, demoníaco, que expressasse maldade, crueldade, uma aparência bruta. Porém, aí vem a quebra de expectativa de Akira Toriyama e nos entrega um Frieza baixinho, afeminado, totalmente educado, minúsculo em uma navezinha. Você olha e fala: o quê? Isso é o Frieza? E à primeira vista você fica decepcionado. Você olha para isso e vê um personagem afeminado e todo educadinho. Você fica pensando: o quê? Esse que é o tal imperador do universo? Que todo mundo fala com medo? É isso aqui? É sério? Não é um impostor. Deve ter outro. Daqui é mentira. Você fica sem acreditar. Porém, Akira Toriyama é gênio. E desde o princípio ele queria somente brincar com a nossa reação e quebra de expectativa, criando falas para dizer o quão perigoso e ameaçador é esse tal Frieza. E quando chega o momento aparece ele com esse visual totalmente educado. Mas essa que era a real intenção do Akira, fazer exatamente isso, apresentar um vilão que tem uma aparência que você olha e julga como alguém fraco, tem uma educação que você olha e não vê imponência alguma, indo contra tudo que o Akira havia criado anteriormente, com Piccolo Daimao, Raditz, Nappa, Vegeta, que já demonstravam uma ameaça e presença natural quando falavam, com frases de efeito que eu sou mais forte, sou mais poderoso, vou matar vocês e tal. Porém Frieza ia muito na contramão, era bem educado, ele falava assim:
Por favor, me entregue as esferas. Quer se juntar a mim? Quer trabalhar para mim? Eu sou muito generoso, sabia? Sendo realmente alguém muito da realeza. E fazendo com que os fãs baixem a guarda e não botem fé no Frieza. Porém, quando o Frieza entra em ação, aí vemos quem realmente ele é. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Aqui está o seu braço. Não devia levar tão a sério, Neil. Oh, me desculpe. É que o meu poder é muito grande e não consigo controlá-lo direito. Você vai sentir a pior dor do inferno. E o Akira Toriyama foi muito ousado em criar um personagem assim, um personagem agridoce, onde tem uma aparência que você não julga selar essas coisas, porém quando entra em combate, vemos o quanto ele é sádico, cruel, demoníaco, brutal, e criando um vilão que tem um aspecto muito diferente, já que ele luta e massacra os adversários de uma forma educada e civilizada. Você vê que ele realmente mantém a calma, a postura de alguém nobre, de alguém que é acima dos outros na fala, no jeito, na forma de lutar, porém sendo completamente brutal, sanguinário e sádico. E ainda falando sobre essa presença que o Frieza possui, aqui vem outro ponto positivo que o Akira fez, que foi mostrar o Frieza desde o começo quão forte ele é, já que na saga anterior o que o Akira fez? Ele preparou o combate final para Goku e Vegeta. Então na saga Saiyajin, o Vegeta não fez nada no começo e metade. Quem fez foi somente o Nappa. Então o Akira guardou o Vegeta para o final, para enfrentar o Goku. Só que aqui não. Nessa saga, o Akira usou uma outra estratégia, decidiu mostrar o Frieza e o seu poder, o que ele pode fazer. Então fez lutar contra o Piccolo, Gohan, Kuririn, Neo e Vegeta. E com isso nós conseguimos ver o que o Frieza poderia fazer, tanto em combate, personalidade, força, poder e principalmente as suas transformações. E as transformações e formas do Frieza é algo genial também, porque isso aqui empolgava para saber qual seria a próxima forma dele. E quando o Frieza começava a se transformar, já vinha aquela empolgação. O que vai vir agora? Qual vai ser a sua aparência, o seu poder, o que ele vai fazer? E era realmente muito bom, te prendia para saber o quão longe ele poderia chegar, o quão mais forte poderia ficar. E vinha as falsas soluções. Piccolo chega e se funde com o Neo. Você pensa, é agora, vai vencer o Frieza, porém, vem uma transformação nova e o derrota. Aí o Vegeta vem com a ideia de fazer o Zenkai, se automutilar para voltar mais forte. Aí você pensa, a solução agora é essa, porém Frieza vai e mostra mais uma transformação e humilha o Vegeta. E enquanto tudo isso acontecia, chega o momento de ápice, onde todo mundo estava esperando esse encontro e combate, que é Goku contra o Frieza. E desde o momento em que o Goku foi para Namekusei, estava todo mundo esperando por esse combate, onde o Goku iria lutar contra o Imperador do Universo, o vilão mais poderoso. Porém, o Akira ajustou aqui o roteiro para eles não se encontrarem até o final. Então Goku chegou, lutou, perdeu o corpo, se machucou, ficou se recuperando para não enfrentar o Frieza até o momento de ápice, que seria o final, onde ele chega para lutar contra o seu maior inimigo. E o momento que todos estavam esperando finalmente chegou. Goku chega ao campo de batalha e fica frente a frente com Frieza, onde os dois vão iniciar a maior luta dos animes. Mas antes de começar com a luta, tem primeiro todo o contexto, que novamente é genial.
E o que aconteceu é que no passado o Freeza foi responsável por explodir o planeta Vegeta e assim matar quase todos os Saiyajins. Então esse oponente que o Goku está enfrentando não é qualquer um, mas sim aquele que causou a destruição da sua raça. E não só isso, porque a última coisa que seu pai, Bardock, pediu para o Goku é que buscasse vingança e matasse Freeza, que vingasse a sua raça. E curiosamente também foi a última coisa que Vegeta pediu para o Goku antes de morrer. Kakaroto, você deve atender ao meu pedido. Será o encarregado de vingar a morte dos Saiyajins e o desaparecimento do planeta Belita. Acabe com Freeza, Kakaroto. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. Então essa luta não é somente uma luta do bem contra o mal, herói contra o vilão. Esse combate tem muita coisa envolvida, é algo muito mais pessoal, muito mais emocional. Onde o pai do Goku, Bardock, pediu para se vingar e matar o Freeza. O Vegeta, pela primeira vez na sua vida, chorou e implorou para alguém fazer o que não foi capaz de fazer, se vingar e matar o Freeza. Então essa luta aqui tem muita coisa envolvida, é um peso para o Goku, tem que lutar e vingar a sua raça. E além disso tudo, essa é uma luta profética, onde o Bardock teve a visão onde Goku e Freeza lutariam. Então vocês podem ver que essa luta tem muita coisa envolvida. É uma vingança de uma raça aniquilada. É a libertação do universo e raças escravizadas. É o único elo de ligação entre pai e filho. A única coisa que Bardock pediu para o Goku é que buscasse vingança e derrotasse Freeza. Uma visão que ele teve. Então essa luta tem muita coisa envolvida. E com toda essa preparação, a única coisa que podemos esperar é uma luta digna, fenomenal. E realmente aconteceu. Goku contra Freeza é absolute cinema. Simplesmente a maior luta de mangá de Dragon Ball, simplesmente a maior luta de anime de todos, mais episódios, simplesmente a luta onde tudo acontece. Não tenho o que reclamar. O combate Goku e Freeza entrega tudo. E o Goku usa tudo que ele tem. Kaioken aumentado em 10 e 20 vezes. Kamehameha máximo. Luta no ar, no chão, embaixo d'água. Tenta de tudo, até mesmo uma Genkidama. E a preparação para executar Genkidama é digna de ataque final. É tudo orquestrado para isso. Goku só tem esse ataque, ele prepara, reúne forças, o Piccolo ajuda, o Gohan ajuda, o Goku tenta formar Genkidama, o Freeza não deixa, demora a chegar a energia Namekusei, tudo orquestrado para o grande finale. Quando a Genkidama é formada, ela é imensa. E acerta o Freeza, todo mundo comemora, o céu tá limpo, iluminado, ensolarado, todo mundo se abraça, feliz, acabou. Porém, Freeza retorna. E quando Freeza volta, ele explode e mata o Kuririn numa cena emblemática. O que há com você? Não se mexa, não vê que vou matá-lo! Kuririn, não! Não, Kuririn! Pare já com isso, Freeza! Não! E nesse momento Freeza cometeu o seu maior erro. O Freeza pagou por ser sádico. Ele poderia ter matado só o Goku e acabar, mas não, ele quis matar todos os seus amigos um por um, para fazer o Goku sofrer vendo cada um morrer. E esse foi o seu erro. Ele ataca o Piccolo e explode o Kuririn, liberando a fúria de Goku no momento marcante, onde Goku desperta o tão aguardado, lendário Super Saiyajin. E esse momento aqui não tem o que falar, não tem palavras para descrever o quão incrível isso aqui é. É só ver e apreciar. Isso aqui é pura arte.
é o Freeza cometendo um assassinato ao melhor amigo do Goku, que até aquele momento não poderia mais voltar à vida. Era o fim definitivo até aquele momento. Então pro Goku, acabou o Kuririn. Ele vira o Super Saiyajin num momento épico e a lenda acontece. O que o Freeza tanto temeu, o que o Freeza simplesmente acabou com uma raça por medo, aparece na sua frente. E nesse momento Freeza sentiu verdadeiro terror. Goku, transformado em Super Saiyajin, dá uma surra no Freeza, mas humilha ele, no qual ele tenta recorrer à covardia e explodir o planeta. Porém, mesmo assim, não funciona. E o Goku acaba com Freeza, não só fisicamente, mas sim psicologicamente, atacando o seu ego. Eu desisto. O que foi que disse? Mas o que você quis dizer com desisto? Pelo fato de ter usado 100% do seu poder, seu Ki está enfraquecendo. Então não existe mais razão para eu continuar lutando com você. Eu já estou satisfeito. E do seu orgulho só restaram cinzas. E tudo isso aconteceu porque apareceu alguém mais forte do que você esperava, Freeza. E o pior de tudo é que se trata de um Saiyajin. Não faz sentido acabar com você se está com medo. Prefiro deixar que viva com esse desgosto, para sempre. Eu vou voltar para a Terra. Acho que conseguirei voltar à Terra. E o Freeza prefere morrer ao passar por isso. Essa humilhação com palavras, onde o Freeza se achava o superior, o imperador de todo o universo, sendo rebaixado, tratado como um covarde, medroso, fraco, que não tem poder para enfrentar o Goku, ainda recebe a sua piedade, o deixando vivo. Isso aqui não feriu o ego dele, mas dizimou completamente. Acabou com o Freeza, ele ficou completamente maluco. Ele ficou sem acreditar como é que uma raça inferior a ele simplesmente o poupa e o chama de fraco, que não é digno de enfrentá-lo. É simplesmente colossal o que o Goku faz aqui. E não tem jeito, o Akira Toriyama no auge, a sua escrita era algo genial. Esse roteiro aqui é magnífico. Simplesmente o Goku poderia mandar um Kamehameha, matar o Freeza e acabou, vai embora, fim de saga. Mas o Goku parar, humilhar o Freeza verbalmente e poupar ele, cara, isso aqui é genial. Simplesmente o Goku fez o inverso do Freeza. Enquanto o Freeza mata, não tem piedade, acabou com a sua raça, o Goku simplesmente o tratou como um lixo, acabou com o seu ego. O que ele mais tem é ego. Então ele acabar com o seu ego, com o seu orgulho, destruir isso na frente dele, o poupando, é um negócio simplesmente colossal. Tanto que o Freeza buscou morrer. Quando o Freeza ataca o Goku pela metade, é simplesmente pra me mata logo, que é melhor morrer do que você fazer isso comigo. E é exatamente isso que acontece. Após ser humilhado, o Freeza fica maluco, ele não quer piedade. Ele vai e ataca o Goku pelas costas. O Goku vira com o ataque e o derrota. E no momento desse ataque, nós pensávamos que Goku havia matado o Freeza. E teria sido melhor assim. Para mim é o ciclo perfeito. Toda a escrita, narrativa, até esse ápice aqui, do Goku poupar o Freeza, depois matá-lo no final, por ver que não vai mudar, é genial. Para mim é um ciclo perfeito de um vilão. O Freeza é um vilão foda. O que ele criou até aqui, a sua construção, sua narrativa, personalidade, aparência, tudo nele é muito bom. E pra mim acabaria perfeitamente aqui. Goku lança o ataque, mata o Freeza e acabava. Nunca mais voltava. E se isso acontecesse, seria pra mim um final perfeito para o Freeza. Porém, se isso acontecesse, não teria esse vídeo. Seria somente o auge do Freeza. Mas como é um auge e queda, tem que ter, obviamente, a queda. Tava tudo muito bom, mas agora começa a piorar. Vamos então para a próxima fase. E tudo isso que eu havia dito sobre o Freeza realmente foi uma escrita perfeita do Akira. O personagem foi muito bem criado, muito bem apresentado, a sua história, conexão com Goku e Saiyajins foi muito bem aplicada, esse final foi espetacular, estava tudo caminhando para o vilão perfeito com o fim perfeito.
Entretanto, teve a continuação, junto com a sua queda, porque na saga seguinte o Freeza retorna, mas agora com um novo visual chamado de Mecha Freeza, com partes mecânicas, e volta junto com um novo personagem, o seu pai, chamado Rei Cold, e os dois vão em direção à Terra buscar vingança contra o Goku. Mas ao pousarem na Terra são recebidos por um novo personagem, o Trunks do futuro, e ele simplesmente humilha, destroça, acaba com os dois sem a menor dificuldade, ou seja, o grande vilão da saga anterior, o Freeza, foi rebaixado a uma escada para assim levar o outro personagem, o Trunks. E não me levem a mal, eu acho a cena épica, memorável, muito boa. O Trunks vai lá e picota o Freeza, porém olhando com o olhar de quem curte o Trunks, já que é um personagem favorito, então acho foda ele chegar lá e picotar o Freeza. Porém, com o olhar do Freeza, que era o grande vilão, ser humilhado e rebaixado a isso, é realmente vergonhoso, não precisava disso. Porque aquele final da saga Namekusei foi apoteótico, perfeito. Tudo levou até aquele momento, foi um final realmente épico, não tinha no que mexer nele. Só que vem essa continuação e traz de volta o Freeza, quebra aquele clima de grande finale, a última visão do vilão, ser derrotado pelo Goku. Pra mim, ali era o final definitivo. E na Terra poderia voltar só o Rei Cold. Só ele voltava na Terra buscar vingança, o Trunks ia lá acabava com ele, ok. Mas não Freeza voltar pra ser somente humilhado pra deixar o Trunks mais foda. E o pior de tudo é que isso volta a acontecer. Ao fim da saga Cell, quando o Goku morre e vai para outro mundo, ocorre uma confusão no inferno, na saga Filler do pai Kuhan. E nessa saga o Freeza aparece novamente, e quando ele volta, novamente é humilhado. E a mesma coisa acontece no filme do Janemba, onde o Freeza volta à vida e é derrotado com somente um golpe do Gohan, mais uma humilhação. E a pior de todas ocorre em Dragon Ball GT, na saga do Super Android 17, onde o Freeza volta ali no inferno junto com o Cell para enfrentar o Goku. E o Goku não só derrota, como humilha, esnoba, brinca, faz de boneco Freeza. Ele acaba com o Freeza da forma mais humilhante e debochada possível, sendo uma vergonha para o personagem, que foi tão importante no passado. E a questão é que não havia a menor necessidade de trazer o Freeza de volta somente para ser humilhado assim. Pra que fazer isso com um personagem que foi tão importante? Era para ser igual o Piccolo da Yamao, o 16, o Gohan do futuro, que nunca voltam. Eles morreram e acabou ali, e mantendo a última impressão boa que tivemos sobre eles. E o Freeza deveria ter recebido o mesmo tratamento. Morreu em Namekusei e acabou ali. A última impressão dele foi aquele combate contra o Goku e acabou. Mas essas voltas só para passar vergonha pra mim não fazia a menor necessidade. Porém, tem uma outra volta, agora em Dragon Ball Super, para um filme específico, o famoso Renascimento de Freeza, ou então Ressurreição de F. E eu lembro que na época esse filme foi muito hypado, afinal era a volta do maior vilão, o Freeza, agora em Dragon Ball Super, e informações vazadas diziam que ele teria uma nova transformação, então a empolgação estava a mil. E esse filme não tinha como dar errado, é a volta do Freeza, com uma nova transformação, para enfrentar o Goku numa revanche. Vai ser épico, vai ser foda! Entretanto, foi daquele jeito. Primeiro que o roteiro é ruim demais, que roteiro porco e jogado. E de uma forma resumida, um soldado que nunca apareceu antes, Sorbet, após mais ou menos 15 anos, decide finalmente reviver o seu imperador. Então ele vai até a Terra, pega as esferas e assim revive o Freeza. E quando o Freeza retorna, ele fala que vai treinar para conseguir superar o Goku. Então ele vai e treina por simplesmente 4 meses... Exatamente, 4 meses levantando peso e supera ou se iguala a um Goku Super Saiyajin Blue. Tem noção disso? Se igualasse ao Super Saiyajin 3 já seria muito, agora o Blue? E só para vocês terem uma noção básica, o Goku e Vegeta treinaram por anos com um anjo. O anjo, o ser mais poderoso do universo inteiro que treina um Hakaishin. Treinaram e dominaram o Ki divino. Porém o Freeza, que tinha um poder inferior ao Super Saiyajin 1, levantou peso por 4 meses e simplesmente superou o Super Saiyajin 1, 2, 3 God e se igualou ao nível Blue, que é um Ki divino treinado por um anjo durante anos. Em 4 meses Freeza superou isso. Tá bom, né? Vamos ver no que vai dar.
Mas no final vai valer a pena, porque vai vir uma transformação foda. Afinal, o Freeza em Namekusei tinha várias formas, uma melhor do que a outra, então vai vir uma forma insana. Não, ele só ficou douradinho. A única coisa que o Freeza fez foi se pintar de ouro. Eu não entendi o porquê ele só ficou dourado. O Freeza tinha formas que mudavam o seu corpo completamente, a sua raça era assim, é só ver como cool ele era. Só que então vem essa forma aqui, preguiçosa, de só mudar a cor, já que o Super agora tá viciado em mudar a cor de todos os personagens. Começou com o Saiyajins, depois com o Freeza, depois com o Piccolo, depois com o Cell, e vai mudando suas cores a cada transformação nova. Então agora é só mudar a corzinha. E quando você faz uma comparação direta com feito por fãs, os fã-mangás, você vê o Freeza com formas bem melhores, mais trabalhada, detalhada. O oficial é isso aqui, é só mudar a cor. Então realmente é algo muito preguiçoso. Mas a aparência do Freeza não é o único problema, porque tem algo muito pior, a sua personalidade. E esse Freeza não tem 1% da presença, imponência, aura e terror que o Freeza tinha lá em Namekusei. E reparem só na forma com que os personagens tratam e se comportam na frente do Freeza, em Dragon Ball Super e em Dragon Ball Z. E vejam só a pequena diferença entre ambas as ações. Kuririn, ver sua cabeça desse jeito me fez lembrar do passado. É, eu sei, eu acabei me empolgando. Mas chega de falar de mim, Gohan. Que roupa mais esquisita é essa? É que aconteceu tão de repente, não deu tempo pra eu me trocar. Hã? Ai não, ferrou. Moço, foi mal, desculpa. O Goku tá muito longe no momento. Pode esperar só mais um pouquinho, por favor. Eu já esperei tempo mais que suficiente para a chegada deste momento. Pois muito bem, eu vou esperar mais 10 segundos. Como é que é? Só 10 segundos? Mas que deselegante! É Freeza! Vocês fizeram das suas, garotos. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Não importa que meios você utilize para se salvar, seu destino é morrer. Portanto, espere a sua vez. Depois de matar aquele Namekuseijin, eu me encarregarei de você. E essa nova versão do Freeza é somente uma sombra da sua verdadeira essência lá de Dragon Ball Z. Isso aqui é uma cópia mais suavizada para a nova geração, então ele é bem menos imponente e ameaçador do que era anteriormente. Porém, tem uma versão que me surpreendeu, que no caso é a próxima fase. E ainda em Dragon Ball Super, iniciaria a nova saga, o Torneio do Poder. E esse torneio tem que participar 10 integrantes, no qual seria o 10º Majin Buu, porém ele foi dormir, ao invés de acordar ele, deixaram dormir e foram atrás de outro, no caso, o Freeza, que entrou para a equipe. E eu tenho que dizer, esse Torneio do Poder é horrível, mas é muito ruim, tem muito defeito, muita coisa mal feita, ele é 90% ruim. Porém, tem uns 10% que se salva, que são bons. No top 1 e 2 ali, no topo, é Goku Shin Superior e Jiren, melhor coisa. Na sequência, vem outros dois personagens, Freeza e 17. No caso, os dois são bons. Vou focar aqui no Freeza e porque ele é tão bom no Torneio do Poder. E nesse caso, o Freeza indo para o Torneio do Poder tem um contexto muito bom. Já que Freeza estava morto, o Goku vai atrás dele e o busca para completar a equipe e faz um acordo com Freeza. Se você ajudar nosso universo a vencer o torneio, eu trago você de volta à vida. E o Freeza não tem muita opção, ou ficava morto ou ajudava, então ele vai até lá e ajuda. E o melhor de tudo é que o Freeza é simplesmente um desgraçado, é um traíra. Você não sabe o que ele vai fazer, ele pode trair a equipe a qualquer momento. Ele se ofereceu para outro universo, ele se aliou rapidamente com o Frost, então a todo momento você ficava assim, o que o Freeza vai aprontar? Vai trair a equipe? Vai atacar alguém? Vai se unir a outro?
Qual é o seu plano? Então, realmente, esse contexto, esse roteiro, ficou muito bom para o Freeza. E durante todo o torneio, você sempre ficava com o pé atrás sobre o Freeza. Ele vai aprontar alguma coisa, ele vai trair a equipe, vai fazer alguma merda, ele vai se unir com o Jiren, vai se unir com outro personagem, vai aprontar alguma. Então, era o tempo todo pensando nisso, e realmente era bem feito esse ponto. E até mesmo o Freeza lutando e conversando estava bem feito. Ele tinha aquele modo dele educado, sádico, sarcástico, no qual lutava bem, tinha suas falas de efeito, então estava bem entregue. Lógico, proporcional ao que é o Dragon Ball Super, que é mais infantil, para criancinha, não pode muita violência. Então, proporcional ao que pode ser entregue, ele entregou bem. E o Freeza, com certeza, foi um dos pontos altos que se salvou durante o Torneio do Poder. Como eu falei, Instinto Superior, Jiren, Freeza e 17. Isso aqui foi algo bom no torneio tão ruim. E sem contar que o final foi épico. O Freeza se juntar ao Goku para derrotar o Jiren foi inesperado. Isso aqui sim foi uma quebra de expectativa bem feita. Porque todo mundo esperava o quê? O Freeza vai trair a equipe. Eles vão derrotar o Jiren. Ele vai se virar contra o Goku para pegar o desejo. Todo mundo esperava algo assim, porém vai lá e surpreende, se junta ao Goku, derrota o Jiren e salva o universo. Simplesmente épico. Então a participação do Freeza na saga Torneio do Poder, na minha opinião, foi a sua segunda melhor aparição e participação em Dragon Ball. Só perde para Namekusei, obviamente, não tem como comparar, porém aqui foi uma boa participação, realmente mandaram bem com o Freeza durante o torneio. E ao fim do torneio, Freeza foi revivido e voltou a ser um dos vilões. E aí você pensa, agora vão mandar bem, vai ser foda com Freeza de volta. Entretanto, não é bem assim, porque a queda continua. Vamos agora para a próxima fase. E após o Torneio do Poder, nós temos o Freeza de volta no filme Super Broly. Só que nesse filme nós temos um Freeza totalmente desconstruído e mal feito. Só para começar aqui, o Freeza quer ir até a Terra pegar as esferas do dragão para simplesmente crescer 5 centímetros. Quando o grande Freeza reunir as esferas do dragão, que tipo de desejo o senhor fará? Irá pedir um corpo imortal, como havia mencionado anteriormente? Não vou fazer isso. Não vai contar a ninguém. É claro que não. Eu gostaria de ficar uns 5 centímetros mais alto. Então, senhor, por que apenas mais 5 centímetros? Crescer tanto assim de repente não seria nada normal. Eu quero que pensem que ainda estou em fase de crescimento. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Bizarro, bizarro. Esse é o Freeza agora. Sim, o de Namekusei, que queria ser imortal, dominar todo o universo. Agora ele quer ficar mais altinho. Compra um salto alto, porra. Quer pedir um desejo pra isso? Mas enfim. Aí ele vai pra Terra, encontra Goku e Vegeta, eles começam a lutar, o Broly começa a perder e o Freeza me solta essa frase aqui. Quer dizer que o Broly já chegou no seu limite? Isso mesmo. Bom, que seja. Eu acho que já chega por hoje. Está bem. Sim, simplesmente o Freeza quis ir embora e deixar pra lá. Tipo, vamos embora, vamos meter o pé. O quê? O Freeza fazer isso? Ai, que... E não para por aí. Olha só o que acontece quando ele vai lá e mata o Paragas. Olha a atuação dele. Broly, veja! Veja o que aconteceu! Broly, veja! O seu pai foi assassinado, Broly! E você pensa que acabou? No final, quando ele é derrotado e ele vai tentar matar a Shelai, o Gogeta aparece e segura ele pela mão e fala: nada disso, Freeza. Aí o Freeza vira, e vai embora depois no final. Não, senhor. Eu vou voltar, eu garanto. Porra é essa? Ou seja, por que eu coloquei o título O Plankton de Dragon Ball? Porque o Freeza hoje em dia virou exatamente isso, o Plankton. E eu imagino que todo mundo já viu Bob Esponja uma vez na vida. Mas caso alguém nunca tenha visto, sei lá, funciona basicamente assim. Em Bob Esponja tem um vilão chamado Plankton.
E ele é o vilão ali da Fenda do Biquíni porque ele quer pegar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Então Plankton bola planos para tentar roubar essa fórmula. E os nossos, entre aspas, heróis, Bob Esponja, Patrick, tenta evitar isso. Então Plankton vai lá, bola um plano, tenta roubar a fórmula, eles evitam e no final o Plankton volta para sua casa e no dia seguinte ele vai tentar de novo de um outro jeito. E é sempre isso, o Plankton tenta, o Bob Esponja impede e ele vai embora. Não é preso, não é morto, não acontece nada. Vai e volta. E o Freeza, hoje em dia, se tornou exatamente isso. O Freeza tem um plano, que é pegar as esferas e ir na Terra. Ele vai até lá, não consegue, é derrotado e volta numa boa. O Goku, o Vegeta, o Godita, deixa o Freeza, ele vai lá. Aí o Freeza vai embora e fala, dessa vez não consegui, mas na próxima eu vou voltar e vou conseguir. Aí depois na saga do Granola, o Freeza aparece no final com uma nova transformação, adivinha? Uma chance. O que aconteceu com ele? Igual no Z? Mudou a forma? Ficou diferente? Ou igual o Super, só mudou a coisinha? Óbvio, só mudou a coisinha, ficou preto agora. Dourado e preto, olha as cores dele. Aí ele vai, muda de cor, fica mais forte, tá frente a frente com Goku e Vegeta e você pensa, fudeu, vai matar, vai torturar, no mínimo sem a coluna. Ele dá um soquinho na barriga, pisca o olho e fala, até a próxima. E vai embora. Puta que O que tá acontecendo com o Freeza, cara? Ele virou literalmente um Plankton. Ele tem lá um objetivo, ele chega até a missão dele, não consegue cumprir e vai embora. E todo mundo fica nessa, mano. Tem noção que é a porra do Freeza? Vocês têm um mínimo de noção que o Freeza tem um exército, que ele vai no universo destruir civilizações e pessoas para vender o planeta? Tem noção disso? Que ele vai até lá, extermina uma raça e vocês deixando ele vivo. E ele vai lá, faz as merdas dele, vai embora numa boa. Cara, isso aqui é inexplicável. Então o Freeza, que foi simplesmente o maior vilão de Dragon Ball e dos animes, impactante, imponente, aterrorizante, foda, tinha tudo na saga Namekusei, matava, torturava, era um vilão cruel de verdade, era mal, era ruim, tinha que matar ele. Aí chega agora, ele virou isso, virou um amiguinho da galera. Aí o Freeza ali, ele voltou de novo. Ah, esse Freeza é foda. Quer almoçar hoje, Freeza? Quer comer um churrasco? Um churrasco é muito bom, amiguinho Goku. Depois eu vou almoçar com vocês, tá bom? Vou vir para a festa junina. E fica nessa, falando, meu irmão, o que tá acontecendo? O Freeza virou um vilãozinho qualquer, nem vilão é mais um amiguinho que faz coisas erradas. Ele tá ali com a galera. Meu irmão, o que é isso, cara? O Freeza querer ficar 5 centímetros mais alto. O Freeza deixando Goku e Vegeta vivo pra poder piscar o olhinho e sair voando. O Freeza simplesmente nem aí pros caras. Mano, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo entender que porra tá acontecendo com o Freeza atualmente. Ele virou isso, literalmente um Plankton. Então ele começou como um vilão foda. Depois foi piada, vergonha no final ali da reta final do Z, no GT, no começo do Super. Teve a sua reviravolta muito boa no Torneio do Poder, que ele foi bom no Torneio do Poder. Relembrando, foi bom. Porém, agora virou isso, um vilãozinho qualquer, mais amigo do que inimigo. Então, pra mim, é uma queda horrível do personagem. Então tá aí, esse aqui foi o meu auge e queda do Freeza em Dragon Ball. E você, o que achou? Gostou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E comente também sugestões para próximos auge e queda. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!